Tem o Assunto É aqui no nosso Band Cidade Rondônia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da defesa do consumidor. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB é o doutor Marco Aurélio, está aqui conosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre essa campanha, mas antes entender o que motivou a realização da mesma. O título é Sem Dano Moral, Sem Justiça, e a OAB se indignando de alguma forma com umas constantes negativas ao direito do indivíduo, correto? Isso mesmo. A OAB, vendo essa crescente falta de reparação de indenizações perante os cidadãos e também relacionado a advogados, com bastante comentários sobre isso, resolveu abraçar essa campanha e criar a campanha Sem Dano Moral, Sem Justiça. Então, a gente visa o quê? A gente visa abrir um diálogo, tanto com o judiciário, quanto sensibilizar também a sociedade, que muitas vezes tem o direito não reparado e ele acaba criando um desestímulo, ou seja, cria um desestímulo onde as grandes empresas, prestadoras de serviços, acabam não realizando um serviço de qualidade e mesmo assim, na hora que o consumidor ele procura o judiciário para uma efetiva reparação, ele não tem esse direito. A gente tem obviedade eu não sei se o termo seria interpretação da lei ou no cumprimento da mesma, porque segundo a OAB, tem casos óbvios de ganho de caso que estão sendo negados. Como é que é o parâmetro técnico acerca desse direito que deve ser garantido pelo juiz, que é quem julga as causas específicas? Sim, e é justamente essa a ideia nossa, abrir esse diálogo por conta desse crescente números, são números crescentes, todos os dias nós visualizamos, temos acompanhado, onde tem o dever de reparação e, infelizmente, quando chega no judiciário, esse dever ele vira um mero aborrecimento e não é reparado. Então, é justamente nesse ponto que a gente quer abrir essa discussão, uma discussão institucional, tanto com o Tribunal de Justiça quanto com a sociedade. E outro ponto, isso não acontece só no estado de Rondônia. Então, essa é uma questão, na verdade, nacional. Nós estamos fazendo essa campanha a nível estadual, mas é algo que acontece em todo o Brasil. E em qual campo de atuação do dano moral, pode-se dizer assim? É muito comum a gente falar sobre a questão do consumidor e aí a questão da aquisição de produtos. A parte econômica está muito diretamente ligado, mas há algumas questões que envolvem emocional e aí entra a parte da questão também do dano moral, até de compromisso com algum tipo de questão que possa estar envolvida nessa determinada compra. O dano moral ele se aplica também em outros aspectos, né? Com certeza. O dano moral ele não está só na relação de consumo, Toda vez que o cidadão ele tem a dignidade da pessoa, a dignidade dele atingida, Então, tanto em questão psíquica, emocional ou monetária, o Estado tem esse dever de reparação, o Judiciário tem que fazer essa reparação, isso está previsto na Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Então, nós não vemos isso só no consumidor. Por exemplo, agora está tendo a questão dos descontos indevidos do INSS. Esse caso, isso é o quê? Está atrelado à Previdência, mas quando o beneficiário do INSS ele contrata um serviço ou ele não contrata esse serviço, já cria ali uma relação de consumo. Então, já está tanto na esfera previdenciária, na questão de saúde, também planos de saúde, negativa de atendimentos, negativa de exames, medicamentos. Então, você vê que a esfera do dano moral ela é muito maior do que essa relação somente de consumo. Quem pode rever essas injustiças, digamos assim, que vêm sendo constatadas no Brasil inteiro com o alto índice dessas negativas? A OAB está encabeçando uma campanha e trazendo para a discussão, para o debate, A quem a gente recorre especificamente para rever esses casos? Bom, a OAB, o advogado, o operador do direito, ele é um representante da sociedade. Então, sempre que a sociedade, o cidadão, sentir que teve o seu direito ali atingido em relação ao dano moral, ele vai procurar um profissional da área do direito. E é esse profissional que vai levar a informação até o judiciário.
Agora, hoje, o que o cidadão pode fazer? O cidadão que está tendo algum caso envolvendo ali uma reparação, ele quer fazer uma denúncia, ele quer fazer um comunicado, nós estaremos criando agora um canal dentro do site da OAB, onde o cidadão pode ali relatar o caso dele, né? E, dependendo, a gente vai fazer o contato com o cidadão para tentar criar ali nós queremos, na verdade, criar um documento institucional robusto para ser levado até o Tribunal de Justiça. Isso que eu pergunto. Então, no caso específico de Rondônia, seria através do Tribunal de Justiça do Estado, que deveria fazer uma avaliação acerca dessa grande demanda e, inclusive, um percentual muito curioso, digamos assim, de negativas. Isso sempre foi assim ou tem ocorrido nos últimos tempos? Desde quando que a OAB, por parte dos advogados e da própria sociedade, conseguiu detectar que o número está muito fora da média? Nós temos percebido que nos últimos 5 anos aumentou bastante. Se você parar para analisar, há 10 anos atrás, nós tínhamos indenizações de dano moral, uma casa de 12 mil, 10 mil reais. Hoje em dia, essas indenizações não chegam a 5 mil reais, né? Você sabe que as coisas só aumentam. Então, qual é o critério objetivo para diminuir o valor da reparação por dano moral? Então, essa é uma discussão também que a gente quer trazer. Eu pergunto um outro ponto específico, e não sei se está dentro desse contexto aí. Recentemente, inclusive, foi até meio que de deixar-nos indignados a postura das companhias aéreas, que alegaram que Rondônia havia um recorde de ajuizamento de causas sobre essa questão, justamente relacionados a danos morais com relação aos voos e até de alguma forma contestando o trabalho do próprio operador do direito, que é o advogado. Essas causas também entram nessas estatísticas? Sim, com certeza essas causas também entram, um dever de reparação também. E realmente, né, com essa questão das companhias aéreas, que foi algo muito intrigante aqui dentro do nosso estado, eles alegavam que as indenizações eram infundadas, sendo que muitas vezes não eram infundadas. Nós sabemos que nós moramos numa região onde nós pegamos muito mais voos, nós fazemos muito mais conexões para chegar nos nossos destinos e é muito mais fácil haver um problema no transporte aéreo do que quem está nos grandes centros, que a viagem é mais curta, menos longa. Então, dizer que o Estado de Rondônia judicializa muito, isso não é uma verdade. E mesmo tendo a devida dificuldade, não exime a empresa de entregar aquele serviço que ela promete fazer a entrega quando emite um bilhete. O cidadão paga um valor específico para usar em acordo com aquilo que foi comprado. Quando há realmente erros, ele tem completamente o direito de recorrer para que a empresa entregue aquele serviço. Se não entregou, tem que reparar de alguma forma. Acho que é uma questão lógica isso. Deixa eu chamar aqui, vocês têm um videozinho da campanha, né? Acho que é importante a gente, né, Neto? Tem um vídeo da campanha da OAB. Vamos compartilhar com a audiência da Band em todo o estado de Rondônia. A campanha Sem Dano Moral, Sem Justiça, encabeçada pela OAB, Seccional Rondônia, falando sobre as denúncias de negações de indenizações. Um grande número de pessoas tem sido prejudicadas. Acompanhe só. Ele está aqui, no centro de tudo. Grande, visível, incômodo. Mas fingem que não veem. Este elefante branco de porcelana representa a dor ignorada do povo. O silêncio diante da humilhação de quem só queria respeito. Em Rondônia, todos os dias, consumidores são lesados, enganados, desrespeitados. E quando procuram seus direitos, escutam que sua dor não vale nada. Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. O silêncio não pode continuar. O sofrimento das pessoas não pode mais ser tratado como irrelevante. Por isso, hoje, convidamos você, da sociedade em geral e da advocacia, para juntos quebrarmos o silêncio. Esta campanha é por você, por quem já chorou com a indiferença pela sua dor, por quem não tem voz, mas merece ser ouvido, pelo respeito que cada cidadão e cidadã deste país merece. Sem dano moral, não há reparação.
Sem reparação, não há justiça. Sem dano moral, sem justiça. Essa luta é da sociedade. Essa luta é de todos nós. Pois bem, né? O vídeo institucional da campanha produzido pelo Departamento de Comunicação da OAB. Aproveitar e registrar aqui um abraço ao meu amigo Márcio Nogueira, que com muita maestria foi reconduzido ao cargo de representante dessa categoria, que inclusive é responsável pelo fortalecimento do nosso sistema democrático de direito. Tudo passa, inclusive, por essa casa, né? A OAB, a representatividade dos nossos advogados. Produção de um relatório técnico está entre os focos, né, as diretrizes da campanha, um diálogo institucional com o Tribunal de Justiça. Eu acho que também isso é muito necessário que fique bem claro. Aqui se traz um diálogo, um debate sobre revisão e um olhar mais pessoalizado das causas e a empatia sendo colocada ali na discussão. Ninguém está pedindo aqui, pelo menos eu entendo dessa forma, doutor Marco, que se dê o ganho por dar o ganho, mas que seja feita a justiça. Correto. E que a premissa do judiciário, que o símbolo é o quê? O símbolo ela tem que ser cega, né? Para não tendenciar. E que ela seja imparcial, realmente, para ser imparcial, que ela não tenha tendências de favorecer A ou B, mas que seja feita a devida justiça. E aí a mobilização da sociedade, que é o que vem sendo feito agora, por exemplo, no espaço como este, trazendo aqui o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Quer acrescentar com mais alguma coisa? Como é que a sociedade pode fazer com que esse movimento fortaleça, doutor? Bom, é importante que a sociedade, sempre que tiver o seu direito negligenciado, que ele procure sim o judiciário. Ele não pode deixar de procurar os seus direitos, porque o intuito dos grandes causadores desses problemas é justamente esse, é dificultar o seu acesso. Então, se você está passando por alguma situação que envolve uma questão de dano moral, você teve o seu direito de fato negligenciado, você precisa sim de reparação e você pode e deve procurar o judiciário. Muito bem, está aí o doutor Marco Aurélio, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, seccional Rondônia. E a campanha Sem Dano Moral, Sem Justiça, devido ao grande número de causas que estão sendo negadas o direito do cidadão, muito bem embasadas, que há até uma certa obviedade no ganho do indivíduo com relação àquela reparação necessária. E aí, infelizmente, a gente precisa entender o porquê desse grande índice, esse altíssimo índice de indenizações negadas. O assunto é aqui na tela da Band para você.